ela é profundamente reacionária, uma mulher horrorosa, e que está hoje dando essa entrevista aqui. Fachin perdeu credibilidade para aprovar o Código de Ética do STF, o Judiciário chegou ao fundo do poço, diz Eliana Calmon. Ela diz aqui, não se faz o Código de Ética em um momento em que a magistratura está em crise. O momento é absolutamente inoportuno, quando a sociedade brasileira está em chamas contra o poder judiciário. A retórica também é bombástica e é a mesma ali que o Moro usava, também que os paladinos da moralidade na imprensa, que a gente sabe que são, na verdade, esses álcures aí, né? São os caras que estão prevendo já e querendo espalhar e fazer uma profecia autorrealizável, usam também. Essa coisa gongórica. Aí ela diz: se aprovado, será um código que não vai servir para anos depois ser aplicado. Ou estará de menos ou de mais. Para Calmon, Fachin perdeu credibilidade para aprovar um código de ética por ter legitimado atitudes de seus pares do Supremo que vêm sendo criticadas ou silenciadas a esse respeito. A ex-ministra teve o mandato cercado por críticas ao judiciário. Em uma de suas declarações mais conhecidas, em 2011, enquanto corregedora, chegou a se referir a juízes como bandidos que estão escondidos atrás da toga. Isso aqui é uma loucura, mas é o que está se criando hoje, dadas as condições apresentadas, repito, pelo ministro Toffoli, juntamente com outros que são fracos ou omissos. Eu fico pensando no quanto também, Vinícius, queria te ouvir sobre isso. O Supremo deixou de fazer o serviço completo para extirpar, de fato, a extrema-direita, ou essa turma aí, que faz parte, claro, do poder do Brasil, mas que, no final das contas, sentiu que o STF fez o trabalho pela metade. Quando se prendeu o Bolsonaro, acho que muita gente achou, a coisa está feita, está acabada. E acho que houve um relaxamento também. E a gente está percebendo agora que esses caras não relaxam nunca. A cadela do fascismo está sempre no cio, como diz o Brecht. E acho que os ministros, muitos deles com negócios com a extrema-direita, um deles é o Toffoli, tá? O avião em que o Toffoli embarcou, o jatinho, para ir assistir o jogo do Palmeiras, é de um político suplente de deputado, né? Ou de senador, agora, se Pedro puder olhar, que também foi candidato ao Senado pela extrema-direita italiana. Essas são as ligações do Toffoli hoje. Né? E esses caras assim tão mancomunados, eu acho que houve um relaxamento que não foi algo assim para pacificar o Brasil, mas sim para abrir mais porta para o negócio. Mais porta para o negócio. E aí deu no que deu. A cachorrada entrou e está fazendo agora esse estrago, porque o Supremo não fez também o que poderia ter feito. Não há mais espaço, eu acho, para você ter um diálogo com uma turma que é golpista e que não vai sossegar enquanto não tiver golpe de Estado. Não sei se você concorda comigo, diga lá. Não, eu concordo totalmente, viu, Kiko? E só sobre a ex-ministra Eliane Calmon, que foi corregedora no Conselho Nacional de Justiça. Aliás, foi nesse contexto, viu, que ela disse isso aí dos juízes são um bando de ladrão. Ela estava falando de um juízes de um processo que ela analisou, que realmente eram bandidos com toga. Ela estava falando daquele processo. Não estava falando que a magistratura, a matéria, não deixou isso muito claro. Mas a Eliane Calmon, olha, gente, depois, se vocês quiserem, até coloco o link aqui, mas eu não vou colocar. Mas vocês vão lá na Arena Oeste e digitam. Ah, claro. Aí vocês vão ver ela aqui, ó. Deu uma entrevista de 1h30 no Oeste. Eu assisti, tive coragem de assistir essa porcaria. Então vocês vão ver quem é a Eliane Calmon hoje em dia, tá, gente? Então, ela é também uma dessas. Bom, eu ia falar, pensando na metáfora da cadela do Cio, não vou usar isso para a ex-ministra, mas ela também está excitada com a ideia de um novo levante aí contra forças progressistas que atualmente estão no Poder Executivo.
no STF nunca estiveram, de fato, né? Mas ela também é um componente desses. E é isso, estão dando armas para esse pessoal que se excita fácil. A Eliane Calmon é um deles, e ele deu margem para ela dizer essas coisas. Mas você vê, a Eliane Calmon, que é dona do escritório Eliane Calmon, Advogados Associados, ou Advocacia Empresarial, uma coisa assim, em Brasília, que também não gostaria de se ver submetida a um código como o que propôs o Fachin, porque também fazia de mesmo tipo de coisa. Essa defesa corporativista que ela faz dos ministros e não da instituição. É isso que ela faz uma defesa corporativista dos magistrados, principalmente do STF, mas em geral, e não das instituições que eles ocupam, em que deveriam honrar. É uma lavajatista, uma bolsonarista. Assista quem tem dúvida, essa 1h30 de entrevista da Eliane Calmon na Revista Oeste. Exposto que, mais uma vez, você tem razão, é isso, estão dando milho para bode. O Toffoli está dando milho para bode, bode vai comer o milho. Perfeito, é isso aí. Eu vou botar um trechinho, já que você não colocou, porque é impressionante. Parece a Bia Kicis, parece a tia do Zap falando, só que com um pouco mais de verniz no vocabulário. Mas de resto, cara, a minha tia produz esse tipo de loucura. Insultou o Lula. O Supremo Tribunal Federal, onde não posso dar esta culpa ao ministro Fachin. Eu não posso. O ministro Fachin não fez isso sozinho. E o ministro Fachin não deu aquele voto e levou lá e todo mundo, não. Aquilo tudo é combinado. Eu sei porque a gente combinava coisas difíceis de resolver. Eu mesmo chamava meus colegas no meu gabinete, coisas até tributária e tal. Olha, isso aqui está difícil de resolver. Olha aqui, ó. Vamos, às vezes no meu gabinete eu fazia até PowerPoint mostrando e tal. O que é que vocês acham? Brigávamos e tal, eram contra, daqui a pouco, olha, eu tô com você e tal. Então, aquele voto não foi um voto que chegou lá, foi ler e todo mundo se surpreendeu e votou junto. Aquilo foi combinado. E quem teve a ideia, ministra? Porque é um absurdo a tese do CEP, é das coisas mais estapafúrdias. Eles tentaram, digamos, alegar um foro inadequado de Curitiba, como se nada daquilo pudesse ser feito em Curitiba, e sendo que estava na Justiça Federal. A Justiça Federal é federal. E não por acaso, e é sempre bom a gente lembrar, eu mencionei há pouco, mas aquilo foi revisado pelo Tribunal, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. O STJ em Brasília se manifestou. Nenhum desses juízes, e todos têm conhecimento da lei, viram algum problema. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer.